Bem-vindos ao Player Game, aqui é o Pena e no review Cultos de hoje eu trago Relayer, que é para aqueles que curtem jogo de estratégia com mechas. O jogo foi produzido pela Kodokawa Games, que também produziu God of War, First Fast e Ingator Doctrine, sendo que esse último tem review aqui no canal. Enquanto a publicação dele ficou a cargo da Cloud Leopard, que publicou jogos como Wing of Darkness e Market Forest. Até o momento desse vídeo, ele foi lançado somente para PlayStation 4 e 5, recebendo uma versão padrão e limitada japonesa na mesma época do seu lançamento global, enquanto a ocidental recebeu a versão física produzida pela Red Art Games, lançada em maio de 2022. Mas sem mais delongas, vamos mais uma vez proteger o universo com os mechas gigantes. No futuro próximo, a humanidade já começou a exploração espacial, chegando a colonizar Marte. Nesse cenário, uma área da Terra sofre um evento onde essa região perde a gravidade, jogando tudo para o espaço. Isso ocorreu devido ao ataque da raça alienígena chamada Relayer, que deseja acelerar a destruição do universo e começou seu ataque no sistema solar. Para enfrentar eles, além dos mechas gigantes, controlamos as crianças estelares, que receberam as vontades dos planetas e outras estrelas, conseguindo controlar as partículas gravitacionais para enfrentar essa nova ameaça. Nele temos um jogo de estratégia dividindo os turnos pela velocidade de cada unidade. Vale comentar que esse review foi feito em base da versão 1.07, onde teve algumas alterações no layout gráfico e introdução de mecânicas novas, variando a experiência do jogo base. Para o combate, temos uma divisão das classes das unidades bem distintas, tendo a classe Assault, que é focada nos ataques físicos, a tanque, que é usada para segurar os ataques dos inimigos, o sniper, para apoio e ataque às longa distância, e o scout, focado mais no suporte das unidades. Cada um deles, apesar de ter as armas mais recomendadas, também tem acesso aos outros tipos de armas, dando para customizar os seus mechas e aumentar o ponto estratégico do jogo no geral. Durante os combates, temos animações dos ataques conforme as unidades atacam, como também a utilização de técnicas para suporte com buffs e debuffs para as unidades, algo que conta muito na partida. Também tem os especiais de área, que varia dependendo do tipo da unidade, e sempre auxiliam bastante nos combates. Enquanto temos a divisão de tipos em unidades, tem um sistema simples de classe com liberação de novas técnicas, só não tem a mecânica de classe secundária. Apesar de simples e genérica no geral entre os personagens da mesma classe, cada um deles tem técnicas próprias, aumentando bem o nível de estratégia conforme utiliza os diversos personagens do time. Também tem o sistema de melhoria dos mechas, acertando as características deles e liberando bônus novos que auxiliam os pilotos. Outro ponto é a modificação dos equipamentos, mesmo que simples, já dá um ponto extra na customização das armas, aumentando o poder de fogo do seu time. E por último tem os simuladores, usados para evoluir os personagens e mechas, podendo treinar o uso das técnicas novas liberadas. Já para adequar o desafio, temos 3 níveis de dificuldades diferentes, assim qualquer jogador consegue aproveitar ele. O jogo divide seus gráficos entre batalhas em 3D e as cenas de conversa em 2D. Nas batalhas, temos cenários bem grandes e com muitos detalhes, trazendo as batalhas com os mechas com diversas cenas de ataques, todas dentro do mesmo cenário, o que aumenta bastante a imersão do jogador. Devido ao tamanho dos estádios, o load no PlayStation 4 é um pouco grande, mas depois que carrega tudo, as mudanças de visualização entre as cenas de ataque e do campo de batalha são bem rápidos. Agora, durante as conversas entre os pilotos e partes principais da história, temos gráficos em 2D dos personagens dos locais, bem no estilo de visual novel, com algumas imagens específicas para representar melhor o ocorrido do momento. Só que nesse jogo, pelo menos temos movimentos dos personagens,
Menos que simples, mas pelo menos não ficamos apenas com imagens baratas nesses pontos. As músicas e efeitos sonoros do jogo mantêm bem o clima das batalhas e eventos, agradando bastante tanto os momentos mais sérios e tensos, como também nos pontos mais descontraídos. Temos dublagem na maior parte do jogo, tanto em inglês como em japonês. Para aqueles que curtem deixar o áudio em japonês para manter o clima anime do jogo, entre o time de dubladores temos Satomi Akizaka, dublador da Terra, faz a X-Death do Akane Kill e é o Zali do de Gaia 5. Mariko Honda, dubladora da Mercury, faz a Uzumi da série Neptunia e a Rindo dos Seven Pirates. Moe Toyota, dubladora da Luna, faz Sakura do Beyond the Boundary e Sandra do Ark of the Alchemist. Depois que se finaliza o jogo, libera uma quantidade razoável de novas coisas, entre elas está o New Game Plus, podendo puxar todo o progresso da sua partida anterior. A partir desse momento, também libera dificuldade muito difícil para quem quer mais desafios, além de também liberar a narração dos acontecimentos do jogo pela Terra e pela Luna, dando uma variação interessante para a partida. Por último, também libera uma sequência extra para o post-game, seguindo um rumo alternativo da história após os acontecimentos finais da campanha, trazendo mais 35 estágios com novos itens. O jogo conta com uma Season Pass. Na hora da compra já libera alguns itens e equipamentos para ajudar no início da campanha, enquanto aguardamos outros itens prometidos. Entre o conteúdo extra temos 3 histórias curtas que ocorrem em paralelo com a missão principal, puxando mais para comédia entre os personagens envolvidos, mas não tem nenhuma batalha ou item nelas. Essa foi liberada no dia 25 de maio de 2022. Outra coisa que está inclusa nesse pacote são 4 novos mechas para Terra, Sun, Mercury e Uranus. Esses mechas são versões aprimoradas dos mechas bases delas, sendo bem mais fortes, já vindo totalmente melhorado e com bônus diferentes. Até o momento desse review, já foi lançado o Artoria Nex, que é o mecha extra da Terra. Como é possível alterar a dificuldade conforme desejar e isso não afeta os troféus, não é complicado fechar o jogo, mas a lista dele é um pouco trabalhosa pelo grind necessário para criar e conseguir todos os itens, além da evolução dos personagens. Entre os mais trabalhosos temos obter todos os equipamentos do jogo, completar a biblioteca, liberar todas as habilidades de todos os personagens e abrir todos os baús do jogo. Em resumo, ele é para aqueles que curtem jogos de estratégia por turno com mechas, trazendo gráficos em 3D muito bonito, tanto para os cenários como para os robôs durante as batalhas, além de músicas bem legais para a campanha. A história é um pouco clichê em vários pontos, usando e abusando de referências astronômicas e um pouco de mitologia grega, mas ainda assim agrada bastante e mantém a atenção do jogador o suficiente para finalizar o jogo. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!